O capítulo 14, Marcos começa dando sempre dois cenários. É como se Marcos estivesse escrevendo para nós uma peça teatral. Uma peça daquelas em que o cenário é mudado o tempo inteiro. E os dois cenários são, primeiro, o versículo 1 e 2 do capítulo 14, você tem o submundo, se é que eu posso usar esse termo, o submundo da religião judaica. Você tem líderes da religião judaica, os principais sacerdotes, tramando contra a vida de Jesus. O versículo 1 e 2 diz que esses principais sacerdotes e escribas procuravam uma ocasião. Eles queriam prender Jesus à traição, porque eles não tinham nenhum motivo plausível para prender Jesus. Então eles tinham que fazer isso de forma traiçoeira, e eles objetivavam matar Jesus. E enquanto esse cenário obscuro desenvolviam essas tramas maléficas, o outro cenário, que é um cenário de alegria, um cenário de festa, que é o cenário de Betânia, também se desenvolviam. Enquanto em um lugar as pessoas estavam tramando a morte de Jesus, no outro pessoas se reuniam para fazer coisas boas para Jesus, queriam agradar o Senhor Jesus, como aquela mulher. E então Marcos continua a partir do versículo 10 desenvolvendo esse cenário. O versículo 10 e o versículo 11 é o desenvolvimento imediato do cenário do versículo 1 e 2. Ou seja, aqueles sacerdotes tramavam e queriam ocasião para matar Jesus e para prendê-lo. Neste intento deles, uma figura aparece transitando, uma figura que sai de Betânia, do cenário de alegria, do cenário de festa, de deleite com Cristo. Esta figura, ela transita de lá para cá. E essa figura é a figura de Judas Iscariotes. E este Judas procura os principais sacerdotes, por quê? Porque ele sabia que eles estavam tramando? Não, porque ele não sabia que eles estavam tramando. Lembra que Marcos diz que eles estavam tramando em secreto. Um jeito de pegar Jesus, a traição, e sem fazer isso em público, para que não houvesse tumulto. Mas, por outro lado, Judas Iscariotes queria fazer o mesmo. E ele sabia que a principal oposição a Jesus naqueles dias era coordenada pelos principais sacerdotes, pelos líderes da religião judaica. Então Judas Iscariotes, Marcos diz no versículo 10, que ele procura estes principais sacerdotes com uma intenção. E que intenção era? Entregar Jesus para eles. E aí eu gostaria de usar essa linguagem nossa, juntou a fome com a vontade de comer, porque os escribas e sacerdotes queriam matar Jesus, e Judas Iscariotes, por algum motivo, estava descontente, estava insatisfeito, estava aborrecido, e ele resolveu entregar Jesus àqueles homens. Bom, é importante que antes que a gente prossiga, a gente entenda algumas coisas. Primeiro, Judas tinha motivo para fazer isso? De fato, nós não encontramos no Evangelho. Nós temos no Evangelho, sim, um alerta geral de Cristo, por inúmeras vezes aos discípulos, que eles tomassem cuidado, porque eles seriam tentados. Nós temos uma comunicação de Jesus aos discípulos. O próprio Jesus disse a eles que era necessário que ele morresse. Era necessário que o grão, como ele mesmo usa como ilustração dele, caísse no chão, para que ele pudesse germinar, para que ele pudesse brotar e para que desse vida. Então era uma ilustração de que o Filho de Deus precisava morrer, porque o homem de si mesmo é impossível que ele conquiste reconciliação com Deus. É impossível que a paz seja promovida entre homens e Deus. E era necessário que o Filho de Deus nos substituísse. Jesus já tinha ensinado isso, os discípulos sabiam disso. Então alguém vai dizer, olha, Judas estava incomodado porque ele queria ver o reino visível do Senhor Jesus, como Jesus tinha prometido que o reino dele viria. Então Judas, alguns querem defender Judas dizendo assim, olha, Judas queria ver um reino político. E quando ele procura os escribas e os sacerdotes, ele está na tentativa de provocar uma situação em que Jesus seja obrigado a usar o seu poder e em o reino. Mas Judas ouviu Jesus falar que era necessário que ele morresse. Então isso não desculpa Judas. Então nós continuamos procurando, existe algum motivo para que Judas tenha feito isso? Outros vão dizer, mas Judas está contrariado, porque lá no versículo 5 e 6, Jesus chamou a atenção dos discípulos, e provavelmente, como João coloca, a pessoa que reclamou, quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro sobre Jesus, e disse que aquilo era um desperdício, essa pessoa que disse que aquilo era um desperdício,
em João, no Evangelho de João, esta pessoa é Judas. Então alguns vão dizer, Judas estava chateado com Jesus, porque Jesus o repreendeu quando ele estava censurando a mulher que fez aquele mimo a Jesus. Mas ainda assim, uma repreensão seria motivo para você trair uma pessoa e entregar uma pessoa? Mas uma informação aparece aqui de repente. E que informação é essa? Essa informação é a informação trazida para nós por Lucas. Se você for ler o mesmo texto em Lucas capítulo 22 e em Mateus capítulo 26, de 14 a 16, você encontrará duas informações interessantes sobre Judas. A primeira delas é que Judas era ladrão, que ele metia a mão na bolsa, ele era o bolseiro, ele era o tesoureiro entre os 12. E ele tinha o hábito de roubar. Essa é uma informação. Segunda informação que nos aparece nesses textos importante é que os escribas e sacerdotes ofereceram a Judas dinheiro por Jesus. E Judas não só aceitou, como ele recebeu esse dinheiro. Aqui no texto de Marcos diz que eles prometeram, mas lá em Mateus e em Lucas 22:8, ou 22 a partir do versículo 3 até o 8, nós encontramos que eles não só ofereceram dinheiro, mas eles pagaram 30 moedas de prata para Judas, e eles aguardavam que Judas encontrasse uma ocasião para entregar Jesus para os soldados e para ser julgado num falso tribunal, que começava com os religiosos e desembocou lá em Pilatos. Mas vejamos, Judas tinha um interesse que talvez fosse secreto antes, mas aqui é um interesse que é denunciado. Judas queria recursos, queria dinheiro. E é interessante que você pudesse perguntar, quanto custa a prata? A prata sempre foi muito barato. E lá naquela ocasião, os valores relacionados à prata é que uma moeda de prata dessas 30 que Judas recebeu, uma moeda de prata dessa custava 75 centavos de dracma. Dracma é um valor muito baixo. Dracma é uma moeda inexpressiva. Então, fazendo todo o trabalho de tentar converter estas moedas, o valor aproximado, segundo a maioria dos comentaristas, é que estas 30 moedas de prata equivaleriam hoje ao valor de aproximadamente $20, ou na nossa moeda talvez R$45. Foi isso aí que seduziu Judas. Então, o texto nos diz que Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, se alegraram, porque eles queriam muito isso. E como eu disse, juntou a fome com a vontade de comer. E eles prometeram dinheiro a Judas. E nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Este é o quadro deste submundo religioso que envolve somente pessoas religiosas. Você não encontra aqui um soldado romano, você não encontra aqui um incrédulo, você não encontra nenhuma pessoa aqui que você não diria a respeito dela, olha, essa pessoa aí não quer saber de religião, é avessa à religião. Não, todos aqui são religiosos. Especialmente Judas, que é alguém estranho dentro desse grupo de judeus. Judas era um dos 12. Existe privilégio para um homem maior do que esse? Você já parou para pensar sobre isso? Jesus escolheu, ou Deus Pai escolheu uma geração para conhecer o seu Filho encarnado. E essa geração foi a geração de Judas. Dentre todos os homens que haviam em Jerusalém, Jesus escolheu 12 para andar com eles. E Judas estava entre esses 12. Os eventos mais extraordinários da história da humanidade aconteceram nestes 3 anos de ministério. E Judas esteve presente e foi testemunha ocular de cada um deles. Em alguns momentos, Jesus fez algumas coisas privadas envolvendo apenas os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E em vários desses momentos, Judas está também presente. Ora, este homem é um homem que teve todos os privilégios e todas as regalias que um homem pode desejar na face da terra. No entanto, este homem traiu o Senhor Jesus. Por quê? Continua a pergunta. A pista é o amor ao dinheiro. Mas não é só isso. De fato, havia uma falsa religião no coração de Judas, uma falsa fé, um falso coração, como no coração de todos aqueles religiosos. Muito bem, de imediato, Marcos nos leva para uma outra cena. E esta cena também é muito interessante, mas não porque é uma cena obscura, de tramas maléficas, mas é muito interessante porque é uma cena de coisas maravilhosas e de cenas que são
emocionantes acontecendo naquele mesmo lugar. Nós não sabemos onde Jesus passou a quarta-feira, mas nesta quarta-feira, anterior à Páscoa, Jesus está próximo, provavelmente, de Jerusalém, e talvez caminhando, os seus discípulos chegam para ele e falam: Jesus, nós precisamos preparar a Páscoa. A Páscoa é depois de amanhã. E por que preparar a Páscoa? Ora, a Páscoa envolvia um carneiro assado, envolvia pães asmos, pães feitos sem fermento, e ervas amargas. Nem hoje em dia você encontra essas coisas disponíveis para comprar assim, para usar hoje à noite. Você precisa preparar. Então os discípulos tinham que fazer o quê? Eles precisavam de um local, eles precisavam ir à feira, comprar este animal, eles precisavam comprar os ingredientes para os pães asmos, eles precisavam adquirir estas ervas amargas, e tinham uma série de preparativos. Como Jesus já havia mencionado que ele seria morto naquela Páscoa, então eles entendiam que aquela era a Páscoa do Messias. Assim como aquela despedida, aquele encontro lá em Betânia foi um momento exclusivo, singular, único, maravilhoso, os discípulos também estavam pensando em preparar uma Páscoa que fosse à altura da importância daquele momento. Então eles chamam para Jesus: nós precisamos preparar a Páscoa, e não dá para fazer isso na sexta, nós precisamos de um lugar para fazer isso, e nós precisamos começar já. Jesus então indica dois. Lucas 22, versículo 8, diz que estes dois foram Pedro e João. Mas Jesus chega para dois dos seus apóstolos e diz para eles assim: olha, vocês vão a Jerusalém, e isso significava ir para dentro dos muros de Jerusalém. Entrando lá em Jerusalém, vocês vão encontrar um homem que estará carregando um cântaro, e vocês devem segui-lo, e na casa onde ele entrar, vocês mandem chamar o dono da casa, e vocês vão dizer para ele assim: o meu mestre manda perguntar onde é o seu aposento, onde ele há de celebrar a Páscoa conosco. Aí você poderia falar, como qualquer um de nós falaria: espera aí, Senhor, Jerusalém está entupida de gente na véspera da Páscoa, todo mundo vem para Jerusalém na véspera da Páscoa, como é que eu vou distinguir o homem certo? E pior, Jerusalém era um lugar de oposição a Cristo e aos seus discípulos, porque os judeus e a religião judaica estavam em polvorosa contra Cristo. E a gente vai entrar na casa seguindo este homem que o Senhor diz para a gente encontrar. E já pensou se eu chegar lá e essa casa for a casa de um judaizante? Ou de um principal desses sacerdotes? Nós não temos essas perguntas no texto, mas são perguntas que passam na nossa mente. Mas é importante daí eu entender algumas coisas do contexto de Jerusalém. Primeiro, em Jerusalém, homens não carregavam cântaros. Cântaros, ou vasos com água, eram carregados somente por mulheres. Mulheres ou crianças. Não sei por que isso mudou, né? O serviço pesado hoje é dos homens e o mais leve das mulheres. Mas naquela época, serviço pesado, carregar vaso, por exemplo, era coisa de mulher. Então encontrar um homem carregando um cântaro, era muito fácil, porque provavelmente só por um milagre haveria um homem em Jerusalém carregando um cântaro, porque quem carregavam eram as mulheres ou as crianças. Então, você vê que os discípulos não questionam. Jesus diz para eles: vocês vão seguir este homem, porque este homem com certeza também não é o dono da casa ou da residência, porque dono, proprietário, não ia carregar um vaso de água no meio das ruas de Jerusalém. Seus servos e conservos fariam isso. E então eles deveriam seguir este homem, e entrando na casa dele, eles deveriam pedir para o dono da casa um lugar. Que lugar é este? Um cenáculo. Aí você pensa assim: mas pastor, era uma igreja? Porque quando a gente fala a palavra cenáculo, imediatamente a gente faz uma associação com coisas religiosas, por causa das inúmeras leituras que a gente faz da Bíblia, ou de artigos religiosos que falam: no cenáculo Jesus celebrou a ceia. E sempre essa palavra cenáculo está associada com a ceia. Mas o que é cenáculo? Bom, se você mora num sobrado, por exemplo, e dorme nos quartos de cima, os quartos estão na parte de cima, você dorme no cenáculo. Cenáculo nada mais é do que um quarto no primeiro andar, ou um quarto suspenso, ou qualquer cômodo de uma casa que não seja térreo. Era chamado lá em Jerusalém de cenáculo. Então, mas por que um homem cederia um cenáculo? Bom, também era tradição em Jerusalém que na semana da Páscoa, qualquer pessoa que tinha cômodos disponíveis e livres na casa, deveria ceder
para vizinhos ou transeuntes ou peregrinos que estivessem por lá e não tivessem lugar para celebrar a Páscoa, porque na noite de Páscoa todos deveriam ter um lugar para celebrar a Páscoa, ninguém poderia deixar de celebrar. Então os judeus tinham um compromisso de ceder espaço para que outras famílias, outras pessoas tivessem um local adequado para prepararem, para participarem da Páscoa. Então o que Jesus pediu para os discípulos fazer não era nenhuma novidade. Provavelmente as outras 2 Páscoas eles já tinham passado exatamente na mesma circunstância. Então Jesus diz para eles: olha, vocês vão na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, vocês devem segui-lo. Quando vocês o encontrarem ou entrarem na casa onde ele está, falem com o dono da casa e digam onde é o aposento que o meu Senhor vai celebrar a Páscoa. E provavelmente este homem deveria ser um discípulo do Senhor Jesus. E aí nós advemos isso, ou nós damos o mérito disso, o crédito disso, obviamente, para o poder e o conhecimento inefável do Senhor Jesus. E então aquela circunstância não era uma circunstância fora de controle, mas tudo aquilo estava preparado pelo próprio Senhor para acontecer como aconteceu. Então, neste cenário, os discípulos, nesta circunstância, então, os discípulos obedecem ao Senhor Jesus e tudo sai exatamente conforme o Senhor Jesus havia lhes dito. O versículo 16 diz: saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Por que não foram todos os discípulos? Por que todo esse artifício foi preparado? Provavelmente para que Judas não tivesse acesso às informações antes da hora, para que ele não privasse Jesus de celebrar aquela última Páscoa com seus discípulos. Bom, estes são os 2 cenários. Num cenário, uma trama para matar está em pleno desenvolvimento. No outro cenário, um preparativo, uma estratégia, um plano para um momento de alegria, um momento aprazível, um momento de celebração da vida e da liberdade em Cristo estava sendo preparado. O que nós aprendemos com este ensino, com essa narrativa de Marcos? Bom, nós temos muitas lições e sérias lições a aprender aqui. A primeira delas, e nós, não só a primeira, mas pelo menos 3 lições nós aprendemos com os 2 primeiros versículos, que são os versículos desse cenário nefasto, esse cenário onde a trama de morte de Jesus estava se desenvolvendo. E a primeira lição que nós aprendemos a respeito desse cenário é: até que ponto um homem é capaz de chegar vivendo uma falsa religião? Quão terrível é para o homem se iludir quanto à fé e quanto à sua religião. Isso levará para lugares obscuros, tenebrosos, para fazer coisas maléficas. Judas estava enganado. Judas viveu como apóstolo, durante 3 anos conviveu com as obras mais fantásticas realizadas por Jesus, ouviu os maiores e os melhores sermões que já foram pregados sobre esta terra. Ele conviveu com todo o amor, ternura que o Senhor Jesus tinha para oferecer, não só aos apóstolos, mas a todos com os quais o Senhor Jesus teve contato. E a despeito de tudo isso, Judas continuou com um coração falso. Continuou vivendo uma religião completamente desprezível, falsificada, do mesmo jeito que aquela religião vivida pelos judeus daquela época. E isso é uma prova que pessoas com a religião falsa, com o coração iludido, enganado, podem estar em qualquer lugar, porque estavam entre a religião dos judeus. E isso significa o quê? Gente, a religião dos judeus não era simplesmente uma denominação, uma seita que surgiu, não. Esta religião é a construção de tudo que há de herança dos hebreus desde o início, e que é nos relatado tudo no Antigo Testamento, que para eles era a Septuaginta. Todas as leis de Deus, os preceitos, as profecias que foram dadas através de anjos, de visões aos profetas, tudo que Deus falou durante pelo menos 3.000 anos de escrita estava registrado e estava sob posse da religião judaica. E apesar de tudo isso, eles estavam equivocados. Em contrapartida, nós temos Judas, que durante 3 anos ouviu o próprio Senhor Jesus falando, e ele estava enganado e iludido.
E isso significa que pessoas enganadas, iludidas, vivendo uma fé falsificada, podem estar em qualquer lugar. E isso é um risco terrível, porque o resultado de uma falsa religião é a autodestruição. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Judas era o proponente daquela religião falsificada, aquela religião, acho que não tem nenhum paraguaio aqui, não tem nada contra o país, mas aquela religião do Paraguai. Paraguai para nós no sentido de coisa falsificada. Aquela religião, garantia soy yo. E é literalmente garantia soy yo. Porque a religião verdadeira para com Cristo Jesus, a garantia é Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso sustentador, Ele nos substituiu na cruz. Mas a garantia da religião de Judas era Ele mesmo. Ele determinava os caminhos, Ele era o contorno dos projetos e dos planos. A garantia soy yo. A garantia da religião dos judeus eram os principais sacerdotes, e eles delineavam os planos, e eles queriam ser donos dos caminhos de Deus. E o resultado é que tanto eles quanto Judas tramaram a morte do próprio Filho de Deus. Esse é o problema com religiões falsificadas, com religiões de autossuficiência. É porque eles não dependem de ninguém, fazem o que dão na cabeça. E o resultado vai ser sempre o quê? Destruição, autodestruição. Então cuidado, porque eu, você, qualquer um de nós, podemos estar vivendo uma religião falsificada. Como é que eu testo a religião? Em primeiro lugar, você testará a religião, porque a verdadeira religião para com o Senhor Jesus Cristo fará com que você ame a Deus. Ame a Deus a tal ponto que você não trocaria Jesus, nem o nosso Pai Celeste por nada neste mundo. Judas trocou o Filho de Deus por R$45. É esse o resultado de uma religião falsificada. Teste a sua fé e a sua religião. Veja até onde você é capaz de chegar por Cristo. Porque homens falsos, corações falsos são capazes de ir a lugares obscuros para fazer aquilo que eles bem entendem. Segunda lição que nós encontramos nesses dois versículos, nessa atitude de Judas e dos principais sacerdotes, é: cuidado, o amor ao dinheiro leva o homem a cometer loucuras por causa do dinheiro. Talvez nós todos sejamos parte de uma sociedade que está vivendo absolutamente obcecada por dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro nunca esteve acessível ao brasileiro como ele está hoje. Nós descobrimos o gosto sedutor, alucinógeno das compras. E as pessoas estão tão iludidas com as compras, que aí eu evoco uma figura da mitologia grega. As compras se tornaram a flor de lótus da nossa geração. Na mitologia grega, a flor de lótus é algo entorpecente que faz com que você não perceba o tempo. E as pessoas que comem as pétalas da flor de lótus param no tempo. E elas não percebem o que está acontecendo ao seu redor. E no dia que elas abandonam o entorpecimento, elas descobrem que elas já estão velhas e enrugadas, porque dezenas de anos se passaram, mas para elas é como se fosse apenas um momento. Se perderam no tempo. As compras têm levado a nossa sociedade a se perder no tempo. Nada é mais gostoso, nada mais interessante do que comprar, adquirir, desfrutar. Isso tudo está associado com amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem se as maiores amarguras que nós temos passado neste tempo não estão absolutamente associadas com o dinheiro. Ganância, ambição e avareza são desembocares dessa atitude de amor ao dinheiro. E estas coisas estão presentes na vida de todos nós. E das piores atitudes que isso pode provocar na vida de um homem é fazer com que um homem troque Deus, ou negocie os valores da palavra de Deus, ou negocie virtudes por causa daquilo que ele pode obter, comprar ou conquistar, ou lucrar, fazendo aquilo que o dinheiro, o poder exige dele. Cuidado, o amor ao dinheiro leva o homem a cometer loucuras. Judas experimentou isso. Terceiro ainda, nesses primeiros dois versículos,
Seja humilde. O contentamento deve vir da graça de Cristo sobre o nosso coração e não das coisas que eu posso adquirir. Experimente, pratique, exerça a humildade. O grande problema nosso, por isso o livro está citado lá no boletim, o grande problema nosso é a insatisfação, é a falta de contentamento. Nós estamos o tempo inteiro insatisfeitos com o que nós temos. Nós estamos sempre querendo outras coisas. E isso não tem a ver só com objetos, isso tem a ver com circunstâncias, momentos, emoções, conhecimento, tudo. Nós não queremos, nós estamos absolutamente insatisfeitos com tudo. Nós somos insatisfeitos com as pessoas, nós somos insatisfeitos com a igreja, nós estamos insatisfeitos com o nosso trabalho, nós estamos insatisfeitos com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa roupa, com a família, com tudo. As pessoas não têm satisfação. E a falta de contentamento gera em você o quê? Gera em você o desejo, a necessidade por aquilo que está fora do seu alcance. E parece que essas coisas estão desassociadas, mas no fundo, por trás disso tudo tem uma palavrinha chamada orgulho. Porque eu acho que eu mereço tanto, eu acho que eu preciso de tanto, eu acho que eu sou tanto, que nada é suficiente para mim. Nada é suficiente. O que a palavra de Deus me chama a ser? Seja humilde. Não sabemos os motivos de Judas, mas sejam quais forem, nenhum deles pode justificar o maior de todos os problemas que nós encontramos nesse texto. Você quer saber por que eu posso chamar Judas de uma pessoa orgulhosa? Porque quando Judas caiu na real do que ele tinha feito, nós vamos ver isso lá no capítulo 15, quando Judas caiu na real do que ele tinha feito, sabe quem ele foi procurar? Ora, ele já tinha visto Jesus perdoando prostitutas, já tinha visto Jesus perdoando religiosos, desses falsos, já tinha visto Jesus perdoando centuriões romanos, ou centurião romano. Ele teve experiências de Jesus sendo acessado por todo tipo de gente, e ele sabia que Jesus poderia perdoá-lo. Mas ele vai atrás de quem quando ele cai na real? Ele não vai atrás de Jesus. Ele pega as 30 moedas, as moedas de prata, e ele vai levar essas moedas de prata para quem? Para Caifás. Aí Caifás diz: olha, não tem nada com você não, meu camarada. Esse problema não é mais meu, esse problema é só seu. O orgulho não deixou ele ir atrás de Jesus. Cuidado, seja humilde. Contente-se com a graça de Cristo. Judas não precisava provocar situação nenhuma para ver o reino, um reino político de Cristo, porque ele já tinha sobre si. Ele tinha, em todas aquelas circunstâncias onde ele viu o Senhor Jesus atuando, ele viu graça e mais graça sendo derramada sobre as pessoas. Ele não precisava almejar nenhuma outra coisa senão a própria graça do Senhor. Aqueles religiosos, eu não sei o que eles queriam de fato, mas uma coisa é certa, eles não estavam vivendo debaixo da graça e do favor do Senhor. Eles estavam vivendo debaixo dos seus próprios méritos. E nessa arrogância e nesse orgulho deles, eles sequer perceberam Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus andava empoeirado, porque Jesus talvez andasse escabelado, porque ele vivia pelos desertos, porque a pele dele era queimada, porque ele não nasceu num palácio. Eles não receberam como filho de Deus. E por causa do orgulho deles, eles traíram e mataram o próprio Filho de Deus. Então o que eu devo aprender com isso? Seja humilde, contente-se com a graça de Cristo, pois ela de fato é o que pode trazer satisfação ao coração. Você vai procurar satisfação para o seu coração em muitos lugares, e você pode bater em centenas de portas, nenhuma delas vai te trazer o que de fato a graça de Cristo pode te trazer. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente e satisfeito em toda e qualquer situação. E por que ele aprendeu isso? Ele vai dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Em outros lugares está dizendo assim: olha, sabe por que dá para viver em qualquer circunstância contente? Porque o que traz satisfação ao coração não é o que eu ganho com o meu trabalho, não são as moedas. O que traz satisfação ao coração é a piedade e o contentamento para com o Senhor. Pessoas piedosas e contentes jamais vivem insatisfeitas. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 127,
128, perdão, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Feliz será, do trabalho de suas mãos comerás, tudo te irá bem. Ele não diz quanto essa pessoa ganha, ele diz que ela vai viver contente e será suficiente o que ela ganhar. O nosso grande problema é que nos falta humildade e nós estamos tentando nos contentar com coisas ao invés de nos contentar com a graça e com o favor de Deus. Isso pode trazer contentamento. A segunda parte do texto nos ensina também mais algumas lições. E então eu cito em quarto lugar que você deve colocar, esta palavra nos ensina que nós devemos colocar a nossa vida, o que somos e o que temos, a serviço do Senhor Jesus. Tanto aqueles discípulos que foram preparar, estavam preocupados em preparar a Páscoa para Jesus, como aquele homem que recebeu aquela casa, aquele homem que recebeu Cristo em sua casa, colocaram o seu serviço, os seus dons, os seus talentos, as suas propriedades a serviço de Cristo Jesus. Ao contrário daqueles religiosos que queriam tirar a vida de Jesus, nós temos tanto lá em Betânia, através daquela mulher que quebrou o vaso com unguento sobre Cristo, como aqui, com esses discípulos, e este homem que cede o cenáculo para que Jesus possa realizar a Páscoa com seus discípulos, nós encontramos pessoas desprendidas, que estão comprometidas em usar a sua vida e tudo o que eles têm para o serviço do Senhor. Então, qual que é o ensino, o desafio para a minha vida? O desafio é que eu devo também ser um imitador destes apóstolos e daquele homem anônimo que usou a sua casa para receber o Senhor. Nós estamos o tempo inteiro querendo coisas de Deus. Quando é que nós paramos para dizer assim, eu não quero coisas de Deus, eu quero oferecer coisas para o Senhor? Nós estamos o tempo inteiro fazendo orações e pedindo coisas para Cristo Jesus. Quando é que nós paramos e fazemos uma oração dizendo, Senhor, nós queremos te servir de alguma maneira, nós queremos fazer alguma coisa pelo Senhor, nós não queremos fazer para que o Senhor nos devolva nada em troca, nós queremos fazer para demonstrar a nossa gratidão e nosso amor pelo Senhor. Essa atitude tem nos faltado, essa atitude tem faltado à nossa religião. Nós queremos nos alimentar, nós estamos vivendo um clientelismo de religião, de igreja. Nós queremos ir à igreja, nós queremos receber coisas, mas nós não queremos dedicar um minuto sequer da nossa vida para servir ao Senhor. Nós não traçamos estratégias para servir ao Senhor, nós não reservamos tempo, nós não reservamos disposição, nós não dedicamos talento. E esse texto nós encontramos pessoas anônimas que não vão ser lembradas pelo seu nome, mas vão ser lembradas pela sua atitude. Tanto aquela mulher anônima lá da primeira parte do capítulo 14, quanto este homem anônimo que entregou aquela casa, este servo anônimo que carregava o cântaro. Nós não sabemos o nome dele, mas nós sabemos que eles serviram a Cristo. E nós de fato não precisamos saber o nome deles, nós precisamos aprender a lição que eles nos deram. E a lição que eles nos deram é que nós devemos servir a Cristo. Aí você talvez diga assim, mas hoje o Senhor Jesus não está andando, peregrinando pelas ruas, precisando de um lugar para celebrar a Páscoa. De fato ele não está, mas no lugar dele existem inúmeras pessoas necessitadas, desamparadas, precisando de auxílio, precisando de atenção, precisando de um abraço, precisando de um espaço para tomar banho, precisando de um espaço para dormir, precisando de acalento, precisando de amor. Isso acontece dentro das casas, e isso acontece do lado de fora das casas. Estes pequeninos, quando nós fazemos a ele, o Senhor Jesus diz, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então o que esta palavra me chama a fazer? Me chama a imitar o que estes anônimos fizeram. Eles serviram ao Senhor com o que eles eram e com o que eles tinham. E é este o desafio de Betânia, e é este o desafio do cenáculo, que eu entregue ao Senhor e sirva ao Senhor com a minha vida e com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Última lição que esse texto me mostra, aqueles dois discípulos que lá em Lucas são descritos como Pedro e João, em Mateus também, eles saíram e fizeram como Jesus lhes tinha ordenado. E então eles nos ensinam uma lição preciosa, é a última lição desse texto para nós nessa noite. A lição que eles nos ensinam é que quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós vivemos para o Senhor, nós devemos fazer isso em convicta confiança de que tudo está no controle de Deus. Vamos recapitular. Então, Pedrão, nós vamos entrar em Jerusalém, nós vamos achar um homem carregando um vaso, vamos seguir esse homem até uma casa que a gente não sabe de quem que é,
E vamos falar que nessa casa lá que Jesus quer saber onde é o quarto dele. Será que nós faremos isso? Falou, não, peraí, Senhor, olha, eu vou ligar para um amigo meu que eu conheço que tem lá. Não vamos deixar o certo pelo duvidoso. Esse é o nosso jeito de fazer as coisas. Jesus manda a gente fazer uma coisa, não, peraí, Senhor, calma lá. Vamos devagar. Nós precisamos pensar direitinho, planejar melhor, traçar uma estratégia melhor, porque esse negócio de ficar seguindo gente com vaso de água, esse negócio não vai dar certo não, Jesus. Ó, vamos fazer uma vaquinha aqui entre os discípulos, a gente pega um dinheirinho, vamos lá e a gente aluga um quarto lá e a gente faz a Páscoa, porque essa coisa aí de ficar procurando gente que a gente nunca viu. Os discípulos não pensavam assim. Sabe por que eles não pensavam assim? Porque eles tinham convicção absoluta de que Jesus estava no controle. O único ali que não acreditava que Jesus estava no controle já tinha saído para trair Jesus, que era Judas. Porque crentes, cristãos verdadeiros, gente que ama a Cristo, sabe que Ele está no controle. Eu não preciso temer, eu não preciso ter medo de nada, eu não preciso desconfiar. As circunstâncias pelas quais eu estou passando na vida, elas não servem para me fazer desacreditar de Deus, muito pelo contrário, elas servem para me fazer conhecer Deus. Pastor, isso é porque o senhor não está na minha pele, o senhor não sabe o que eu passo. Olha, de fato eu não sei, mas eu sei de alguém que sabe. Não só sabe, como traçou cada contorno do que você está vivendo. E sabe por que ele traçou cada contorno do que você está vivendo? Porque lá no Salmo 139 diz que todos os nossos dias estavam contados e determinados antes que qualquer um deles houvesse. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor coordena com os exércitos dos céus e com os exércitos da terra para fazer tudo quanto lhe apraz, e não há quem possa lhe dizer: que fazes? Sabe por que eu posso dizer isso? Porque tanto os crentes do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento, eles têm convicção absoluta que Deus é soberano e governa tudo, e tudo está no controle dele. Se alguma coisa não é compreensível para mim, não significa que Deus perdeu o controle ou que Deus não sabe o que está fazendo. Significa que eu ainda não sei o que Deus está fazendo, mas Deus não deixa de ser Deus por causa da minha ignorância. Deus continua sendo Deus, e se eu confiar nele, eu saberei, eu conhecerei os seus planos, e eu vou me deleitar nos planos dele, e um dia eu poderei glorificá-lo, como Paulo glorificou, dizendo: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses discípulos confiavam em Cristo, e eles fizeram o que Cristo lhes mandou fazer. E nós? Cristo não vai mandar você ir pelo caminho mais fácil, é óbvio. Ele vai mandar você pelo caminho mais difícil. Ele mesmo disse que largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz aos céus. Este é um caminho difícil. O Senhor Jesus teve aflições, não vai ser diferente conosco. O próprio Senhor Jesus disse: olha, é mais importante você entrar nos céus, de repente faltando um pedaço, do que você ir para o inferno com o corpo inteiro. Por isso ele disse: olha, se alguma coisa em você te faz pecar, arranca fora. E sabe o que esse ensino quer dizer? Qual que é o ensino máximo por trás dessa fala de Jesus? O ensino é que nada é mais valioso do que o céu. Então, se Deus me tirar tudo nesta vida para me colocar no céu, eu estou no lucro. Se eu tiver os piores problemas que eu puder imaginar, ou que uma mente pode imaginar nesta vida, mas estes problemas me fizerem ir aos pés de Jesus, porque eu bati em todas as portas e nenhuma resolveu, e eu finalmente vim bater na porta do Senhor, se todos esses problemas da minha vida serviram para isso, glória ao Senhor, porque se eles me trouxeram para Deus, eles me trouxeram para o lugar onde há esperança, onde há segurança, e o que eu vou viver na eternidade não serão 70, 80 anos de luta e sofrimento, mas lá é a eternidade. Então esta vida aqui é um breve pensamento, e tudo que eu passo aqui, ainda que seja duro, não serve para ser comparado, como Paulo diz, com a glória que há de ser revelada em nós, no céu. Então admitir e ter convicção de que Deus está no controle de tudo é absolutamente fundamental para aqueles que querem servir ao Senhor. Porque com certeza em algum momento o Senhor nos guiará por caminhos difíceis, por caminhos que a nossa fé, a fé que vem de Deus, será exigida. Mas eu não conheço, nem nas Escrituras, e nem na vida prática, na história, nos anos de vida que Deus me deu o privilégio de viver até agora, eu não conheço uma história
uma pessoa sequer que tenha se queixado de viver pela fé em Cristo Jesus. Muito pelo contrário. Essas pessoas são satisfeitas, contentes, e elas não morrem, elas dormem. E por que elas dormem? Porque quando nós sabemos que ao acordar nós estaremos no céu, nunca é morte, sempre é dormir. Porque nós podemos repetir, como Paulo diz: para mim, o morrer é lucro. E se é para viver, o viver é Cristo. Porque o amor a esta vida, quem quer amar esta vida, vai perdê-la. Mas quem perder essa vida por amor a Cristo, ganhá-la-á. Essas são as palavras de Jesus. Não tema fazer o que Jesus te manda fazer. Não tema crer em Cristo Jesus. Não tema confiar no Senhor. Porque aquilo que o Senhor nos manda fazer, Ele garante. A garantia não sou eu. A garantia é o Senhor. E nele você pode confiar. Que o Senhor nos ajude a compreender, atentar para estas lições, guardá-las em nosso coração e praticá-las. Que nós aprendamos, como aqueles discípulos, a confiar no Senhor. Que nós aprendamos com os erros de Judas e aprendamos com os acertos daqueles discípulos e destes anônimos que serviram ao Senhor Jesus com tudo o que eles tinham. Vamos ficar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, suplicamos ao Senhor nesta noite que o Senhor prove a nossa religião, que o Senhor prove a nossa fé, ó Deus. Eu posso imaginar o quão duro e o quão severo significa este pedido que eu estou fazendo, Senhor. Mas, ó Deus, eu não quero, e eu sei que nenhum dos meus irmãos aqui quer, encontrar um momento na sua vida em que nós venhamos a praticar coisas, ó Deus, que são absolutamente opostas à verdadeira fé para com o Senhor. Então que o Senhor teste, ó Deus, a nossa fé, a nossa religião, para que nós não tenhamos corações falsos, e nem vivamos uma religião falsa, como a daqueles judeus, fariseus, escribas, e como a do próprio Judas. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude, para que nós, ó Deus, tenhamos todo o cuidado no lidar com o dinheiro, com as compras, com os tesouros desta vida, para que eles, ó Deus, não nos iludam, não nos entorpeçam, para que a gente saiba, ó Deus, trabalhar com eles sem nos apaixonarmos por ele, para que a gente, ó Deus, não venha cair nas mesmas ciladas que Judas, que Ananias e Safira, e que tantas outras pessoas já caíram até hoje, de trocar o Senhor por coisas, por tesouros desta vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida simples e humilde, buscando o contentamento no Senhor e na Tua graça. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, com as circunstâncias e com a Tua palavra, que a Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. E que nenhum tesouro vale, ó Pai, o viver longe do Senhor, ou viver fora da Tua graça. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a servirmos ao Senhor com todo o nosso coração e com tudo que o Senhor nos deu. Que nós estejamos sempre disponíveis para o Senhor. Que não seja um peso, mas que seja um privilégio, um prazer, servir ao Senhor com o que somos e com o que temos. E quando o Senhor nos desafiar por caminhos, ó Deus, que aos nossos olhos parecem duvidosos, que o Senhor nos faça crer, como aqueles discípulos creram, e confiar no Senhor, na convicção, conforme a Tua palavra nos ensina, que o Senhor está no controle e governa tudo e todos. E nada, ó Deus, acontece, nem um fio de cabelo sequer cai das nossas cabeças, da nossa cabeça, sem que o Senhor governe. Desde as coisas mais insignificantes às mais importantes, o Senhor está no controle. Então, ó Deus, ajude-nos a confiar neste controle absoluto do Senhor, como Paulo confiava, ó Deus, e dizia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós, confiados nisso, ó Deus, possamos viver uma vida
mais obediente ao Senhor, mais confiada nos teus caminhos. E não venhamos, ó Deus, jamais duvidar de que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias e impossíveis aos nossos olhos, mas que são possíveis para o Senhor. Mas, ó Deus, ajude-nos a lembrar que o Senhor não fará isso antes que primeiro nós, ó Deus, confiemos de todo o coração no Senhor. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, na nossa pequena fé, para que nós possamos, ó Deus, ser cheios de fé e crer com convicção e com confiança nos caminhos que o Senhor tem nos chamado a trilhar. Que assim, ó Deus, como igreja, nós aprendamos, cresçamos, amadureçamos, ó Deus, vivendo e seguindo a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.